Pode ficar sentado. Vamos ficar reverentes, mas sentados mesmo. Queria dizer aos irmãos, para fácil assimilação, a oração sacerdotal, ela recebe esse nome somente no século XVI, e é um teólogo luterano quem primeiro utiliza esse nome. Oração sacerdotal é utilizada apenas no século XVI, um teólogo que nasce em 1540. E ela é chamada de oração sacerdotal porque, se você lê capítulo 17 de João, você vai perceber que Jesus, do versículo 1 ao 5, ele intercede por ele. Do versículo 6 até a metade do capítulo, ele intercede pelos seus apóstolos. E no restante do capítulo, ele intercede por todos, inclusive eu e você. E na festa da expiação, o sacerdote tinha que seguir essa sequência. Ele teria que iniciar intercedendo por si, depois ele intercedia por todos os demais sacerdotes, e aí depois ele intercedia por toda a nação de Israel. Jesus usa a mesma lógica nesse capítulo, só que uma lógica mais abrangente. Ele intercede por si, ele conversa com o Pai sobre a sua obra, obrigado, irmão, sobre a sua obra e o seu ministério, e aí a posteriori ele fala dos 12, dos seus 12 que foram escolhidos, né? E aí, do meio para o fim do capítulo, ele vai falar então de todas as nações, de todos os seres humanos que foram envolvidos no projeto salvação. Hoje nós vamos falar sobre a primeira porção. Então, mantenham a Bíblia aberta, por favor, e nós vamos conversar sobre João 17, do versículo 1 até o versículo de número 5 apenas. Eu lerei, os irmãos apenas acompanhem. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Capítulo de número 16, Jesus está trazendo as últimas orientações aos discípulos. E quando ele conclui as últimas orientações, acontece um dos momentos mais lindos da história da humanidade. O Filho de Deus, em um espaço aberto, ora ao Pai. Será que os irmãos conseguem imaginar a beleza dessa imagem? Será que os irmãos conseguem, mesmo que em memória, pensar sobre esse momento? Ouvir alguém que tem comunhão com Deus orando é muito bom. Às vezes somos edificados. Você escuta alguém orando e esse alguém tem comunhão com Deus, você já sente a presença de Deus. Agora, imagine Deus orando. Você consegue imaginar estar naquele momento, vendo o Filho conversando com o Pai, num elo pleno, perfeito e inquebrável? Porque uma coisa são as nossas relações. Nós estamos com um ano juntos, né? Ontem fez um ano que nós estamos aqui na igreja. Eu queria agradecer todas as palavras carinhosas dos irmãos, tá? E se alguém mexer com alguma ovelhinha daqui, eu pego o cajado e taco na cabeça.
E está só com 1 ano, irmão Márcio. Não mexa com expedicionário, não. Hã? Aí você imagine o Cristo que de eternidade em eternidade se relaciona perfeitamente com o Pai, sem nunca haver nenhum tipo de litígio ou discórdia. O Filho vive para a glória do Pai. O Pai vive para a glória do Filho. A alegria do Filho é agradar ao Pai. A alegria do Pai é entregar tudo ao Filho. E agora os dois estão conversando, irmão Júnior, dialogando. Eu imagino o clima de graça que ficou naquele momento. E aí Jesus começa falando dele mesmo, de sua missão, de sua obra. E isso é um convite à nossa reflexão. Ele fala dele mesmo, ele intercede, e ele fala sobre toda a humanidade, sobre a sua missão. Ele fala dele mesmo, ele fala dos seus próximos, e ele fala do seu propósito. Essa é a lógica que ele segue na oração. Às vezes a gente vai orar e a gente fica falando só do propósito, só do que a gente tem que fazer, só do que Deus precisa fazer por nós, e a gente esquece de falar de si mesmo. Pastor, mas Deus não já me conhece? Você acha que Deus não conhecia o Filho? Conhecia. Você acha que Deus não se alegrava em glorificar o Filho? Se alegrava, mas quando o Filho falou com ele, disse: eu quero que o Senhor me glorifique, porque eu te glorifiquei. E se o Senhor me glorificar, Pai, eu vou lançar essa glória sobre aqueles que andarem na minha presença, e a tua glória será percebida nesta terra. E aí é interessante a gente observar cada fala, porque aqui está os santos dos santos do Evangelho de João. Quem diz isso é Warren Weisberg, um teólogo estudioso do Novo Testamento. Primeiro versículo, Jesus diz o seguinte: assim falou Jesus, levantando os olhos ao céu: Pai, é chegada a hora. Olha só, ele está falando da hora da sua morte, e ele está falando da hora da sua morte, perdão, da hora da sua morte, sem estresse, sem angústia. Ele está falando da hora da sua morte, consciente que toda a sua trajetória de vida o levou até aquele momento. É um tempo de sofrimento, é um cálice difícil, tão difícil que ele olha ao Pai e diz: se possível, passa. Mas ele chega na hora da morte, consciente de que ele caminhou até aquele lugar, e aquela é a hora de Deus ser glorificado no sofrimento. Por que Jesus encara a morte como um rei caminha para a coroação? Porque Jesus sabia e desejava nos ensinar que a morte não é o fim. Ele tinha consciência cronológica. Jesus olhava para o tempo e dizia: eu não estou controlado pelo relógio, eu não estou controlado pelos segundos. Há 300 anos atrás,
os relógios estavam apenas nas catedrais e marcavam apenas a hora. Depois passaram a marcar os minutos. Hoje estão marcando os segundos. Desceram de sobre as catedrais e invadiram todos os espaços. Hoje o relógio é onipresente. Você tem no braço, no celular, no computador, na igreja. E se tiver lá no interior, sem relógio no braço, olha para cima e diz: é meio-dia. O sol está no centro, é meio-dia em ponto. Jesus não estava preso a esse cronos, a esse tempo. Jesus estava caminhando num tempo de Deus. E aí ele diz assim: cheguei na hora da morte. E agora eu vou falar com o papai. Papai, é chegada a hora. Olha que lindo. E aí ele diz assim: e eu queria te pedir que o Senhor glorificasse a mim. Dá a impressão de que Jesus está fazendo um pedido para Deus mandar luz assim sobre ele. Oh, irmão, não. Pai, eu vou morrer e o Senhor vai virar o rosto, e eu vou sofrer o dano de não estar ao teu lado, porque o Senhor vai olhar para o outro lado e vai ver as pessoas lá de expedicionários. Enquanto moribundo o Cristo estava no Calvário, o Pai não estava olhando para ele. E ele grita: meu Deus, por que me desamparastes? Cumprindo o Salmo 22. 3 dias depois, o Pai estava confirmando: eu tirei os olhos de você, porque existiam multidões que eu queria ver, que eu queria amar, que eu queria resgatar, e eu queria tirá-los da prisão do tempo cronos e transportá-los para o tempo de Deus. E o que é isso? O tempo, na perspectiva de Cristo, era o cumprimento do propósito de Deus. Ele nasce na plenitude dos tempos. Ele ensina conforme a hora. Durante todo o seu ministério, ele transita dizendo sempre: ainda não é chegada a minha hora. Sabendo Jesus que ainda não era chegada a sua hora, saiu do meio deles. Sabendo Jesus que ainda não era chegado a sua hora, se ausentou. Porque ele sabe que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas acontecerem. E às vezes conhecemos a Deus e nos angustiamos porque não percebemos Deus agindo dentro do nosso cronos. E essa angústia está porque nós estamos presos ao nosso tempo. Mas o Senhor Jesus está nos ensinando: vocês agora são crentes. Vocês agora falam com o eterno. E o eterno não está preso ou limitado a nenhum tipo de tempo. O eterno está trabalhando na vida de vocês. E o tempo dele é totalmente distinto do de vocês. Aonde ele está, o presente, o passado e o futuro acontecem no eterno agora. Aonde ele está, nenhum cronômetro pode definir o que acontecerá. O que define é a vontade dele. Aonde ele está, você não precisa esperar por nada. Ele ordena e as coisas acontecem. Agora, onde ele está, ele não ordena e as coisas não acontecem. E elas não acontecem porque ainda não chegou o tempo dele para que acontecesse. O que é o tempo para mim? O tempo é meu inimigo ou ele é meu aliado?
Faça essa pergunta nessa noite. Você sabe quando é que o tempo é nosso inimigo? O tempo é nosso inimigo quando nós estamos vivendo nos extremos, na polarização, nos polos. De um lado, você está vivendo uma experiência muito boa. Por exemplo, primeira semana de namoro, Deuel e Ruth. Deuel chega na casa da Ruth 7 horas, 10 minutos depois da 10, né, Deuel? Porque ele está no extremo positivo. É bom demais ficar ali perto da Ruth. É bom demais ficar perto do Deuel. E aí passa rápido demais, gente. Escoa. Tem um teólogo brasileiro que eu admiro muito, chamado Rubem Alves, falecido, um grande mestre no Brasil, e ele diz que o nome disso é tempo etéreo, é tempo eterno, é viver um tempo eterno. É quando o tempo passa e você não percebe que ele passou. Então, quando é bom demais, quando nós estamos nesse extremo positivo, o tempo passa e a gente nem percebe. Você está feliz demais, você está ansioso demais, é uma festa que você esperou, é a sua formatura, é o seu dia, de repente passou. O outro extremo é o extremo negativo. Você recebe a terrível notícia do médico que você tem 1 semana de vida. O tempo se torna seu inimigo. Porque durante aquela semana você precisará fazer muitas coisas. E eu digo para os irmãos com toda sinceridade: se o médico dissesse amanhã você vai se encontrar com Jesus, eu amo muito os irmãos, mas eu não ia responder o WhatsApp de vocês. Eu ia ficar perto daquelas 2 mulheres ali, dizendo coisas eternas para ela, que eu deveria dizer todos os dias, mas agora eu estava apropriado da sensação de que eu não teria mais tempo para dizer. E aí eu ia querer correr atrás. Eu ia gravar alguns vídeos para Milena assistir quando tivesse 18 anos. Minha filha, se for feio, deixe. Mas se for feio e crente, suporte. Se for bonito e não crente, abandone em nome de Jesus. Essas palavras filosóficas tremendas, né? E eu estou assim crendo que vai ser com 18, né? Eu sou otimista, né? Gastaria, gente, esse tempo ligando para minha mãe, ouvindo a voz dela, ligando para o meu pai, corrigindo algumas coisas que eu venho postergando. Porque agora o tempo se tornara meu inimigo. Eu preciso fazer ajustes na vida. Jesus está prestes a morrer. E Ele não está ligando para pedir perdão a ninguém. Ele não está desesperado, querendo dizer para as pessoas o que Ele deixou de dizer. Ele não está querendo restaurar a relação que Ele destruiu. Ele não está se sentindo angustiado porque não abraçou quem não tinha que abraçar. Ele abraçava, Ele amava, Ele açoitava. Com candura Ele açoitava, Ele ensinava, Ele vivia cada dia para a glória de Deus. E no dia da morte, próximo dela, às portas dela, Ele diz: Pai, oh, notícia boa, Pai, está chegando a hora, está tudo pronto, o Senhor será glorificado, porque 33 anos passaram e eu continuei conectado com o teu propósito, eu continuei sem pecar, eu continuei sem maldizer-te, cumprindo a
tua ordem. Agora está chegando a hora, e quando esta hora chegar, eu vou olhar para a morte e vou dizer: camarada morte, você não poderá me reter, porque a morte só retém quem peca. 3 dias depois ela teve que soltá-lo, porque ele é vivo. Então Jesus está próximo da morte, dizendo: ao invés de você encarar o tempo como seu inimigo e viver nesse extremo positivo ou no extremo negativo, viva de forma equilibrada. O tempo pode ser meu inimigo, ou o tempo pode ser um convite ao equilíbrio. Pastor, e quando é? E quando é que o tempo é um equilíbrio? Eu vou citar a frase de um poeta, e por favor, não se escandalize. Depois de um ano me ouvindo, eu acho que não dá para se escandalizar com isso, né? Mas nós temos um poeta brasileiro que não era cristão, morreu certamente sem Deus, sem paz e sem salvação, mas Deus o inspirou a escrever algumas coisas. E em uma de suas músicas esse poeta disse: é preciso amar as pessoas como se... Vocês estão ouvindo Legião, irmão? Está vendo aí como é que um pastor descobre as coisas? Todo mundo conhece, né? É uma música muito conhecida. E aí a gente diz assim: é do mundo. Aí tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. Aí é de Deus. É uma contradição enorme, né? O tempo é equilíbrio quando eu amo as pessoas como se não houvesse amanhã. O tempo é equilíbrio quando eu amo as pessoas consciente que eu só as tenho hoje. Quando eu vivo com a consciência de finitude. Hoje o Moab me ligou e disse: pastor, não vou poder ir para a doutrina porque acabaram de assassinar 3 policiais. Você acha que esses policiais acordaram hoje pensando que morreria hoje? Não. Mas a vida saiu pelos dedos. Então qual é o conselho de Jesus? Vivam de forma equilibrada. E uma vida equilibrada não é uma vida com a conta bancária gorda. Uma vida equilibrada não é uma vida com o carro do ano na garagem. Uma vida equilibrada não é uma vida com emprego garantido. Uma vida equilibrada é uma vida sem o peso da maldição de não perdoar. Uma vida equilibrada é a vida sem a culpa. Não que você nunca tenha pecado. Você pecou e pecou sim, todos nós pecamos. Mas você já colocou isso diante da cruz. E você está vivendo livremente para a glória do nome de Jesus. Você está olhando para a morte e está dizendo: você não me assombra, porque eu estou perdoado, eu estou perdoada. É este o equilíbrio que Deus deseja para todos nós. Que nós saiamos daqui hoje à noite dizendo: é chegada a minha hora. O assaltante chegou e disse: ó, quero o celular e vou matar você. E você vai dizer: você só é um transporte para me conduzir até a presença do Eterno. Aí ele vai embora e fica até com medo de você. Por quê? Porque você tem vida equilibrada. Você está pronto para se encontrar com o seu mestre. Você tem consciência que o Cristo de Deus te salvou, te resgatou, te perdoou, mudou a tua história e você vive nele, para ele. Isso é vida. Isso é vida. Olha o que a Escritura diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Não precisa abrir, você pode fazê-lo em casa. A Escritura diz assim: Ele fez tudo, Ele, Deus, fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Você nunca compreenderá o que Deus faz, mas você tem no seu coração o anseio pela eternidade. Por isso você vai caminhar dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu vou te seguir até o momento em que eu compreender. Senhor, eu não sei por que o Senhor está fazendo isso, mas eu não vou desistir de andar contigo, eu permanecerei na tua presença.
Senhor, eu não estou conseguindo orar, eu não estou com forças para ler a Bíblia, eu não estou conseguindo jejuar, e sinceramente estou indo para a igreja porque tenho que ir. Mas veio, e se veio, os laços de amor de Deus vão te envolver, e Deus vai te dar força e graça, e você vai ser renovada para a glória do nome do teu Deus. Um dia eu liguei para uma irmã que estava sem vir à igreja há uns 3 meses. Ela disse: pastor, eu estou sem força. Aí eu disse: minha irmã, a Escritura diz que é Deus quem opera em nós tanto querer como realizar. Pastor, e o que é isso? Eu disse: a expressão opera é derivada de um termo grego que significa energei, que é energizar, de onde vem a palavra energia. Quer dizer, pastor, que é Deus quem me dá energia? Eu digo: é. E o que eu tenho que fazer? Tem que ir para a tomada. O crente está sem força e se afasta da tomada. Já viu funcionar, irmão? Tem que vir. Aqui é a tomada de Jesus, irmão. É. Aí aqui Deus religa você à presença do Espírito Santo e você é energizado. Aí Deus muda o teu querer e Deus muda o teu realizar. Você passa a querer a presença dEle e você passa a viver para a glória dEle. E a bênção do Senhor se estabelece na sua vida. Distante daqui a gente não tem paz, não tem vida, não é? O meu primeiro pastor, o pastor Lima de Freitas, dizia assim: irmão, quando a pessoa é crente, ela só presta para ser crente. Presta mais para outra coisa. É. Glória a Jesus. Amém? Segundo versículo. Meu Jesus, eu preguei meia hora. Falta 18 pontos. Eu estou brincando, irmão. É menos, viu? Assim como lhe deste poder, versículo 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Olha só, Jesus está dizendo o seguinte: a morte não é o fim, e o poder não é a posição. O Senhor me deu poder para que eu derramasse esse poder e me entregasse para toda a carne. Na perspectiva do reino, a morte não é o fim e o poder não é um lugar, uma posição. Na perspectiva do reino, a morte é o cumprimento de um propósito eterno e o poder é a possibilidade de doar. Só que você não alcança esse poder sem antes enfrentar o tempo de maturação, de maturidade. Jesus recebe esse poder do Pai. Qual é o poder que Jesus tem? O poder de Cristo, ele é impossível de ser descrito. Mas olhando para a Escritura, nós aprendemos que Jesus estava transportando os discípulos de uma situação de um poder menor para um poder excelente. Os discípulos eram guiados pelos os ditames da lei de Moisés. Os discípulos procuravam fazer as coisas que dizem respeito à Torá. E aí Jesus vai ensinar que o poder não nasce a partir da obediência aos regimentos da lei. O poder nasce quando compreendemos que obedecer a Deus é viver livremente e consciente de que a única regra necessária é amar o próximo como Ele nos amou. Noé tinha 6 mandamentos. Moisés aumentou para 10. Os judeus aumentaram para 613. Quanto mais mandamento, maior a possibilidade do despertar da curiosidade. Qual é o brinquedo mais desejado? É o brinquedo que o pai proíbe. É o brinquedo que a mãe proíbe. Você pode pegar o seu filho, colocar uma câmerazinha para gravar no quarto,
aí coloca assim uns 7 brinquedos e diga: brinque com todinho menos com esse, porque tem um negócio nessa caixa que você não pode mexer, e sai, para tu ver qual é que ele vai. Ele vai só no atribulado. Porque essa é uma perspectiva que Jesus está nos ensinando. O brinquedo interditado é o único desejado. E todas as pessoas eram dominadas por esse poder. E que poder é esse que nos enclausura? É o poder de ser semelhante a Deus. É aquilo que foi dito na boca da serpente: se comeres do fruto, tu serás semelhante a Deus. E quando eles comeram, eles se tornaram semelhantes a Deus. Pastor, tornaram semelhantes? Tornaram-se. Deus é o Criador, sim ou não? Na hora que eles comeram, eles criaram o pecado. Primeira criação do homem. Se tornou semelhante a Deus, com capacidade de criar. Criaram o pecado. Só que a única criação do homem o manietou e começou a exercer poder sobre ele. E de Gênesis até Apocalipse, você tem toda uma trajetória de dor, de angústia, de aprisionamento, de sofrimento. Mas aquele que foi achado digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos, ora o Pai diz: tu me deste poder, e eu com este poder estou liberando poder sobre a vida deles. E eu com este poder estou destruindo a criação deles, e estou instaurando uma nova criatura, agora já não mais dominada pelo poder do pecado, mas abraçada pela graça de Deus. Não somos dominados pelo pecado. Nós somos restaurados pelo amor. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz a Bíblia: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você pode dizer esse versículo para o irmão que está do seu lado? A irmã diz assim: porque todo, diga olhando assim para ele, diga assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Agora continue olhando e diga assim, e esta é a vitória que vence o mundo. Diz assim para ele ou para ela: a tua fé. Irmão, essa é a vitória que vence o mundo, a tua fé. É por isso que Deus deseja restaurar a tua fé, para que você tenha poder para vencer o mundo. É por isso que Deus deseja restaurar a tua fé, para que você seja energizado nessa noite, e Deus restaure a sua casa, restaure o seu coração, restaure a sua vida e te conceda graça diária. Vamos caminhar. Versículo 3, e aí Jesus diz uma das coisas mais lindas do Evangelho. Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Primeiro, nós aprendemos que a morte não é o fim. Segundo, nós aprendemos que o poder não é posição, é doação. E no terceiro versículo, Jesus nos ensina que a vida eterna não é um lugar. A gente, quando fala de vida eterna, a gente pensa assim, naquele mega ar-condicionado, né? Geladinho, com a comida agradável sobre a mesa, aquele clima, os anjos cantando, e aquele negócio branco. Não é assim não. É um ledo engano quem pensa que o céu é igual os espíritas retratam nos filmes. A Bíblia diz que haverão novos céus e nova terra, e nós habitaremos perpetuamente com o Senhor em todas as galáxias. A Via Láctea, irmãos, que tem seus milhares e milhares de planetas, é mínima em comparação às muitas outras galáxias existentes no universo.
E nós com Deus cuidaremos do universo. Pastor, eu pensei que no céu eu ia ficar cantando os hinos da harpa. Só assim, se mexendo, igual o judeu no Muro das Lamentações. Não, irmãos. De eternidade em eternidade, se você for fiel no pouco, Ele sobre o muito te colocará. E você será instrumentalização de bênção e de graça, eternamente. Mas como isso começa? E Jesus ensina nesse versículo. Jesus diz assim: a vida eterna é esta. O que é a vida eterna, Senhor? É ir para Nova Jerusalém? Não. E o nome disso é bodas. Isso é só a festa de inauguração. Aquilo que está lá em Apocalipse, da rua de ouro, do muro de crisopas, o topázio, o berilo e a ametista, das portas de esmeralda, as 24 portas, dos anjos plenos, dos louvores perfeitos, da sala do trono, de um arco-íris como um mar de vidro verde, que rodeia aquele que está ladeado de santidade, daquele semelhante ao jaspe e o sardônio, sentado sobre o trono que não pode ser discernido pelo fulgor e pelo brilho, dos 24 anciões que perpetuamente adoram. Tudo isso é bodas, é só a festa de inauguração. A vida eterna é esta. E qual é? Conhecer o Pai. A vida eterna não é um lugar. A vida eterna é uma forma de relacionamento com Deus. Você sabia que na Bíblia a palavra conhecer, ela tem uma conotação seríssima? Quando se trata de marido e mulher, de homem ou mulher, a expressão conhecer é casar-se, é viver o ato mais puro e perfeito da sexualidade. E não existe um ato de maior comunhão do que este para um homem e uma mulher. Quando a Escritura diz: e o fulano conheceu a Beltrana, o que a Escritura está dizendo é que eles se enamoraram. Quando a Escritura fala de dois amigos que se conheceram, a Bíblia não está dizendo que você foi para um evento do arminianismo e conheceu um bocado de gente. Não é isso, gente. Você foi para uma festa do aniversário e conheceu. Você não conheceu. Conhecer é sofrer junto. Conhecer é chorar junto. Conhecer é sentar à mesa. Conhecer é prantear, é se envolver com panos de saco e dizer: você não carrega sozinho essa dor, porque eu estou aqui com você. Isso é conhecer. E quando Jesus diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, Ele está dizendo: a vida eterna começa quando eu me relaciono de forma profunda com Deus. E aí eu não preciso da morte, eu não preciso do arrebatamento, eu só preciso de relacionamento. Se eu me relaciono com Deus, a vida eterna já foi inaugurada na minha história. A vida eterna é a vida da não morte. E quem se relaciona com Deus profundamente não morrerá. Aí ele diz assim: mas não é que conheçam a Ti, Deus. Ele diz assim, conheçam a Ti, verdadeiro Deus. O que é que Jesus está dizendo? A vida eterna começa quando esses deuses aí, falsos, que estão ocupando seu coração, são enxotados. O texto é muito profundo. A vida eterna começa quando esses deuses que estão ocupando o seu tempo e a sua atenção são amordaçados. E sobra na sua vida, no seu coração, apenas espaço para o verdadeiro. Pastor, eu adoro a Deus. Quanto tempo você dedica a Ele por dia? Quantas vezes você lembra dEle? Quantas vezes você pergunta a Ele se deve ou não fazer algo? Quantas vezes o nome dEle
transita na sua memória. Deixa eu ler para você um versículo, Isaías 26:9. Isaías diz assim: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, eu madrugarei a te buscar. Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprenderão a justiça. Eu sou consumido pela tua presença. Eu desejo a tua presença, eu vivo pela tua presença. O salmista no Salmo de número 5, versículo 3, ele diz: pela manhã, Senhor, tu ouvirás a minha voz. Pela manhã eu apresentarei a ti a minha oração. Aí o salmista diz assim, e vigiarei. Olha que coisa de crente. Pela manhã, Senhor, quando a alva não estiver despertada, eu despertarei a alva e tu ouvirás a minha voz. Então, irmão, vamos acabar com esse negócio de acordar e olhar no WhatsApp. Deixa eu ver as mensagens que chegaram durante a noite. E tem gente que parece que trabalha de vigia, irmão. Você vai olhar a mensagem 4 horas da manhã. Aí a pessoa diz assim: não sei se você já está dormindo, mas eu queria mandar uma mensagem. Quando você acordar de manhã, esquece o WhatsApp. Coloca-se diante do dono da tua história. E permita que ele escute a tua voz. Pastor, mas eu estou sem força até para falar. Fique em silêncio, mas fica lá. Fica lá. Fica lá. E não fica preocupado com o relógio, não. Fica lá. Fica lá. Lá é um lugar seguro. Lá é um lugar de restauração. Lá é um lugar de renovo. Lá é um lugar onde Deus levanta a tua vida. Lá é um lugar onde Deus soergue o teu coração. Lá é um lugar onde Deus restaura as tuas forças e te faz vencer o pecado. De lá você vai se levantar um gigante. De lá você vai se levantar com potencialidade para vigiar, para guardar os teus olhos, para desviar os teus olhos do que é mal, para desviar os teus pés do que desagrada a Deus, para desviar os teus lábios das palavras torpes. E você vai passar um dia em vitória. Martinho Lutero disse: se a primeira hora do meu dia não for com Deus, eu perderei todas as batalhas no restante do dia. Eu preciso passar a primeira hora do dia lutando como Jacó, agarrado com ele até que ele me toque, eu seja profundamente alterado em todo o meu ser. Não só o homem Jacó é alterado, ele manca. Porque à medida que o Jacó anda, o andar do Jacó denuncia que ele teve uma experiência com Deus. Quando você convive com alguém, que você anda com alguém e você não percebe que ele teve experiência com Deus, é porque ele ainda não teve uma experiência com Deus de Jacó. É porque ele ainda não passou pela experiência de ser tocado pelo Eterno. É porque o val de Jaboque ainda não é realidade na vida dele. Mas quando o Deus de Jacó tocar a sua história, as pessoas verão que você teve experiência com Deus. As pessoas presenciarão que a graça de Deus está sobre a sua vida. E aí você vai ter vida, e vida plena, vida abundante. No versículo 3, Jesus diz assim: a vida eterna é esta. E qual é essa vida eterna? É que conheçam a Ti. E como é bom conhecer, irmãos. Como é bom conhecer. Como é bom conhecer. Quando a gente conhece, a gente não fica preocupado em filtrar o que vai dizer. A gente conhece é diferente. Essa semana eu passei por uma experiência muito bacana. Eu recebi uma caneca da escola que tinha um desenho que a Milena fez. E aí tinha ela, desenhado por ela, e eu, bem maior assim do lado, né? Eu não sei por que bem maior, mas estava lá do lado mesmo. E aí ela fez uns... Gente, eu achei extraordinário aquilo. Ela fez... Eu ia levar para a empresa, mas com medo de perder, eu deixei lá em casa para guardar como relíquia, né? E aí ela fez assim, um rabisco muito interessante do lado, assim uns 7, 8 assim enganchado no outro, e uma escrita assim bem interessante de um lado, e aí no outro lado outra escrita bem interessante. E aí a Cíntia disse: diz aí para o papai o que é. Diz: aqui em cima está escrito Feliz Dia dos Pais. E aqui embaixo está escrito Eu te amo. Ô irmão,
Você ganha o dia. Com 20 minutos eu cheguei e disse assim: ei filha, o que é que está escrito? Está aqui: o meu papai é muito lindo. Aí eu pensei assim: se a gente escrevesse assim era tão bom, né? Porque a gente fica preocupado se escreveu com X ou com CH. Porque alguém está dizendo assim: tem uma regra e você tem que seguir a regra. Mas a gente aprendeu a escrever com X ou com CH para expressar sentimentos. E o nosso Deus é o Deus que faz rascunhos. E você muitas vezes não entende os rascunhos que Ele faz na sua vida. Mas dentre os muitos rascunhos que você não consegue compreender, existe uma doce voz daquele que cuida de você dizendo: eu te amo. Eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou cuidando da sua história. Não, mas não estou entendendo nada. Não precisa entender, porque não tem regra. Eu conheço o teu futuro. Eu conheço os teus filhos. Eu conheço a tua casa. Eu conheço o teu coração. Apenas reflita no amor. Apenas olhe para a mensagem e saiba que ela foi endereçada para você. E aí eu digo: meu Deus, eu perdi a possibilidade de ouvir o contato do verdadeiro amor. O verdadeiro amor não precisa de regras. O verdadeiro amor apenas expressa o que é, e isso é Deus, o absoluto Deus, irmãos. Que nós tenhamos isso em mente nesta noite. Deus se comunica conosco diante da dor. Eu recebi um casal há uns dias na minha casa, e eles estavam enfrentando uma situação muito difícil. Acho que uma das situações mais difíceis que eu já tive a missão de aconselhar como pastor. E uma das palavras que eu disse para aquele casal foi esta: por trás, isso é um poema antigo de um teólogo que muito pensou sobre Deus. Por trás de toda providência carrancuda existe uma face sorridente. Por trás de toda angústia e de toda dor existe um Deus que transforma o desespero em jardim de graça. Nada que acontece na nossa história acontece por acaso. A gente sai do outro lado melhor. A gente sai do outro lado lapidado para a glória do nome de Jesus. E aí Jesus diz assim no versículo 4: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu para fazer. O que é que Jesus está ensinando? Propósito não é fazer o que é certo. Propósito na vida não é fazer o que é certo. Observe o que Jesus disse na oração: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra. Ou seja, Jesus consumou a obra. Então propósito é concluir a obra? Não. Propósito nem é fazer o que é certo, nem é concluir a obra. Pastor, agora o senhor deu um nó na minha cabeça. Você vai entender. Tendo consumado a obra que me destes a fazer. Propósito na vida é quando você faz o que Deus mandou você fazer. Pastor, e Deus me manda fazer alguma coisa errada? Não. Mas você pode pensar que está fazendo certo e está em total distância do propósito de Deus para a sua história. Os puritanos diziam: é mais importante entender a Bíblia do que viver a Bíblia. E quando a gente lê essa frase dos puritanos, a gente diz: mas o que os puritanos estão querendo dizer? Simples. É melhor entender a Bíblia do que viver a Bíblia. Porque se você viver sem entender a Bíblia, você pode estar vivendo totalmente distante do propósito de Deus para a sua vida. E você pode pensar que está vivendo conforme a Bíblia. Eu conheço muita gente assim. Eu conheço muita gente que, em nome de Jesus, abandonou os filhos para fazer missão,
Eu conheço muita gente que fez o que é certo em nome de Jesus para pregar enquanto o marido ficou desassistido em casa. Eu conheço muita gente que em nome de Jesus deixou de cuidar da casa para cuidar dos outros. Está fazendo o que é certo, mas não está fazendo o que Deus mandou fazer. E a palavra de Deus para mim e para você nesta noite: nós não temos que fazer o que é certo e nós não temos que concluir obra. Nós temos que andar fazendo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele ordenou, aquilo que agrada ao coração dEle. E o que foi que o Senhor ordenou? O Senhor ordenou apenas algumas coisas: ames a Deus, pratiques a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ó Israel, ames a Deus. E se você amar a Deus, a sua esposa vai ser amada, os seus filhos serão honrados, a sua igreja será uma bênção. Se você amar a Deus, o amor de Deus vai atingir todas as áreas da sua vida. E aí eu concluo nessa noite citando duas coisas. Primeiro, a frase de Robert Stevenson, perdão. Ele diz o seguinte: um objetivo na vida é a única fórmula valiosa que se encontra para um propósito. Você não deve procurar esse objetivo em terras estranhas. Você deve procurá-lo no seu coração. Pastor, eu quero saber onde é que está o propósito da minha vida. Está no seu coração, meu irmão. No meu coração o propósito da sua vida está no seu coração. A pergunta que você tem que fazer é: eu quero saber qual é o tesouro que eu estou guardando no coração. Se a presença de Deus estiver no seu coração, o propósito da sua vida vai ser viver para a glória dEle. E você encontrará esse tesouro, e esse tesouro resplandecerá em tudo aquilo que você faz. E aí o Senhor Jesus conclui a fala dizendo o seguinte: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos ficar de pé, igreja. Jesus está dizendo nessa noite: eu quero que você vá para casa com essa palavra no coração. Pai, eu vou para o Calvário e eu quero que o Senhor me glorifique no Calvário. Mas eu não quero que o Senhor esqueça de me glorificar com a glória que eu tinha antes do mundo existir. Jesus está dizendo: o maior propósito da minha vida, Pai, é voltar a Ti, é voltar à Tua presença, porque é na Tua presença que eu encontro sentido em tudo aquilo que eu faço. Se eu faço tudo distante da Tua presença, eu não tenho sentido. Mas se eu vivo na Tua presença, eu encontro sentido em tudo que faço. Amém, queridos? Quem compreendeu a mensagem nesta noite, diga amém. Vamos orar ao Senhor, vamos concluir esse culto. Eu queria convidar um irmão ou irmã da nave do templo, para fazer essa oração final aqui nos abençoando. Irmã Rita, vem aqui, irmã Rita, orar por nós. Enquanto a irmã Rita ora, eu peço que você, nesta noite, reflita sobre qual tem sido o alinhamento do seu coração com o propósito de Deus na sua vida. Deus não chamou você para completar obra nenhuma. Deus chamou você para viver todos os dias obedecendo à voz dEle. Me chamar. Paz e graça, igreja. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por esse culto abençoado, Senhor, por tudo que nós ouvimos da Tua parte. Te agradeço pela palavra, Senhor, que o Senhor nos deu hoje. Esse banquete tão maravilhoso, Pai. Eu te louvo, Senhor, engrandeço o Teu nome. E te peço, Senhor, nos leve para casa em paz. Nos dê um fim de semana abençoado, Senhor.
Nos ajuda, Pai. Aleluia. A cumprir o Teu propósito nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a santificar o Teu nome através da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a amar o nosso próximo como a nós mesmos e a sermos exemplos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver de forma coerente com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente fala, Senhor. E nos dá uma noite de paz. Abençoa o pastor Danilson, a Cíntia, a Milena, essa família tão abençoada, Senhor, que o Senhor tem nos dado como presente dos céus. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus repouse sobre a família Expedicionários, e quem tem fé diga amém. Deus abençoe muito a sua vida.